Olá, meu nome é Letícia, estamos aqui com mais um debate legal. O convidado de hoje é Vitor Lisboa. Vitor Lisboa, que é advogado, é presidente da Comissão da Jovem Advocacia aqui da OAB Sergipe, também é conselheiro seccional, e veio falar com a gente alguns temas de interesse da Jovem Advocacia, como, por exemplo, os desafios do início de carreira, e também falar alguns outros temas de interesse da advocacia e da sociedade em geral, como, por exemplo, o piso salarial da advocacia, a regulamentação da advocacia por correspondência, e uma questão muito nova, muito atual, que está sendo debatida agora, que é a questão dos robôs advogados, dos robôs no judiciário, enfim, da inteligência artificial aplicada ao direito. É um tema interessantíssimo, um tema imperdível, que a gente discutiu também aqui na nossa conversa de hoje, que é gravada no Célia Hotel, na Orla de Atalaia. O endereço está aparecendo aqui na tela. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem as notificações para saberem primeiro quando saírem os vídeos daqui. E agora, sem mais demora, vou deixar que Letícia faça as honras. Roda a vinheta. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E hoje eu estou aqui para ter uma conversa com Vitor Lisboa. Ele que é advogado, conselheiro seccional da OAB Sergipe, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, também é especialista em Direito Público e em Direito Imobiliário. Ele está aqui com a gente hoje para falar sobre um tema que ele domina bastante, até pela comissão que preside, que é a Jovem Advocacia e as perspectivas para o jovem advogado. Vitor, muito obrigado por estar aqui com a gente para tratar desse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder discutir um pouco, debater aqui esse tema que é tão caro a nós, né? A Jovem Advocacia, ela vem passando por transformações muito grandes e é importante que a gente esteja pautando esse tema a todo momento. É uma oportunidade muito boa estar aqui com esse público, né? Discutindo e debatendo esses temas. Eu que agradeço muito. Fique à vontade, o espaço é seu. Vamos desenvolver essa conversa da melhor forma possível para deixar nosso público bem esclarecido. Perfeitamente. Vitor, recentemente, até aqui mesmo no canal, nós tivemos uma entrevista com o Henrique Clay, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Sergipe, e nós tratamos sobre a aprovação do piso. Na época, o piso salarial da advocacia aqui em Sergipe havia acabado de ser aprovado. E agora, você, como uma pessoa que esteve à frente também disso, como presidente da Comissão da Jovem Advocacia, eu quero saber qual era o panorama que se tinha antes da aprovação dessa lei e qual o panorama que se espera ter depois da aprovação dessa lei. Veja bem, a época da entrevista, o piso já tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa, mas ainda faltava a sanção do Executivo. Então, no último dia 11 de agosto, o governador do estado sancionou, ele foi publicado no Diário Oficial e aquilo que era um projeto de lei transformou-se numa lei estadual que regulamenta o piso para os profissionais advogados no âmbito do nosso estado. Foram fixados os patamares de R$ 2.000 para o profissional que trabalha até 20 horas semanais e R$ 4.000 para 40 horas. A nossa perspectiva é que agora, a partir dessa legalização do piso, né, porque nós já tínhamos inclusive esse piso aprovado no âmbito do Conselho Seccional, mas agora é uma lei estadual, vale para todos, inclusive para as empresas, para todos aqueles que têm advogados contratados, não só escritórios, né? E é importante até falar sobre isso, porque nós já temos notícia de empresas que têm advogados em seus quadros que já estão se adaptando para cumprir a lei do piso e já estão fazendo o aumento do salário dos advogados para adequar. Nós vínhamos de uma realidade e aí, que assim, ainda é presente, porque foi uma situação muito recente, né, agora no dia 11, mas nós vimos uma realidade em que advogados vêm sendo contratados valores praticamente, em alguns casos até, o valor de um salário mínimo. E isso a gente começa a sentir que essa lei dá um respaldo para o profissional, para que o profissional possa, inclusive, pleitear uma remuneração maior, seja durante a contratação ou até mesmo depois, porque o desrespeito havendo, ele deve ser combatido. E tem as ferramentas para isso. A OAB vai estar envidando os esforços para fiscalizar, mas não só a OAB. Isso também dá a oportunidade para que cada um busque o seu direito na justiça, inclusive o seu trabalho, para que seja cumprido o piso.
Nós, enquanto instituição, OAB, iremos fazer estruturas de fiscalização para permitir que essa legislação não fique letra morta, e também trabalhos de conscientização. E esse é um espaço muito bom que nós temos aqui hoje, porque a gente dialoga com vocês, advogados e advogadas, e não só, mas também a sociedade como um todo, que essa lei existe, já está valendo e precisa ser cumprida por todos, indistintamente. Acho que um destaque importante, até na entrevista que a gente fez com o Henrique Clay, é sobre o ganho, a sociedade também ganha, né? A gente tem um ganho social porque o advogado valorizado, cidadão respeitado, acho que foi até um lema da OAB isso. Exatamente, é um lema que nós temos, advogado respeitado, advogado valorizado, cidadão respeitado, justamente porque o advogado, ele muitas vezes é a voz que se contrapõe às injustiças. Então, o advogado, para que ele possa exercer sua atividade de forma tranquila, ele precisa estar bem. Você imagina o advogado que vai à luta por um direito e ele está próprio, fragilizado, ameaçado por uma remuneração não condizente com a responsabilidade que a função exige. E é até um estímulo para novos advogados também. Com certeza, com certeza. Agora, Vitor, muitos jovens advogados, e eu acredito que isso foi até tema de discussão de vocês na comissão, assim que iniciam a advocacia, e às vezes até alguns advogados consolidados também, mas isso é a realidade dos jovens. Eles vão fazer advocacia de correspondência, que é aquela advocacia onde eles são contratados para fazer um ato específico de um processo que está sob os cuidados de algum outro advogado, geralmente fora do estado, tem um processo aqui, pede para alguém fazer uma audiência, por exemplo, algum outro ato. No mercado da advocacia por correspondência, a gente vê muitos honorários aviltados, na verdade. Muitos honorários que, por exemplo, tenta-se pagar R$40 por uma audiência, né, ou valores até menores por outros atos. Como é que vocês veem isso lá na comissão e qual é o âmbito de atuação de vocês? O que é que vocês pretendem fazer para combater essa realidade? Pergunta muito boa. Esse foi um tema da conferência, a primeira conferência estadual da Jovem Advocacia, que foi um evento que nós chamamos toda a advocacia para discutir, né, alguns temas. Entre eles, o piso salarial que a gente falou, e a advocacia por correspondência. Nesse debate, o que nós percebemos é que esse desrespeito por parte, principalmente dos contratantes, dos advogados, dos escritórios de fora, que fazem propostas, que desvalorizam a categoria, isso é generalizado. E isso não é um problema que a gente vê só aqui no estado de Sergipe. Em contato com o Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia, a gente tem percebido que isso é um problema nacional. Então, quais são as formas de combate? O primeiro combate, o mais eficaz e o mais forte, é a conscientização. Nós precisamos conscientizar os colegas que existe uma tabela de honorários específica para advocacia por correspondência, aprovada no âmbito do nosso Conselho Seccional, que dá a ele um respaldo, primeiro, um parâmetro para ele poder dizer, olha, nós aqui temos essa tabela, esse valor, e o desrespeito a essa tabela é considerado, inclusive, uma infração ética, não só de quem recebe, mas principalmente daquele que se vale desse serviço, remunerando o colega de forma inferior à tabela. Hoje, inclusive, com o novo Código de Ética, abriu-se essa possibilidade, que antes não existia, de se punir o pagador que descumpre a tabela de honorários. A principal arma, nesse caso, é a conscientização. Porque se todos os colegas conscientizados pudessem negar propostas desse valor e aplicar a tabela, não iria sobrar alternativas, senão o pagamento da tabela. Mas também existe a possibilidade do colega fazer a denúncia junto à seccional para que seja instaurado um procedimento ético-disciplinar contra aqueles que contratam com esses valores. Que de alguma forma descumprem essa tabela. Descumprem essa tabela, estão infringindo o Código de Ética, cometendo uma infração ético-disciplinar passível, portanto, de punição. E aí, a partir do momento que os grandes escritórios começarem a ser sancionados por conta disso, isso a gente acredita que diminua. Mas o que nós acreditamos e que achamos que deve ser o maior força, e esse também é um espaço que a gente aproveita para fazer e conclamar aqueles colegas que estejam assistindo. Respeitem a tabela, valorizem a tabela, está disponível para todos no site da Ordem, e
informem aqueles que queiram contratar a existência, manda lá e diz, olha, o valor é esse, está aqui o parâmetro, não podemos fugir muito disso. Até porque o serviço vale o preço que está lá, não vale menos que aquilo. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande você fazer uma audiência, ainda que seja somente a audiência, não é pouca responsabilidade. Acho que não cabe nem a palavra somente Não aí, cabe, né? não cabe. É muita coisa. É muita responsabilidade você fazer uma audiência para outro profissional num processo. São vidas envolvidas, Sim. é patrimônio envolvido, então não dá para poder minimizar como se fosse apenas por tempo que a pessoa está ali fazendo aquela atividade. Agora, Vitor, o profissional que chega na advocacia, né, o advogado no início de carreira, ele vem de uma faculdade que muitas vezes não prepara para isso, né? Então, nós com certeza vamos ter advogados que acabaram de pegar a carteira, que não fazem ideia do que é uma advocacia por correspondência, que não fazem ideia do que é o piso salarial da advocacia, porque não tem essa prática, essa vivência. Como é que se trabalha essa transição do estudante de direito aprovado no exame de ordem para o profissional advogado? A melhor forma de transição é o estágio profissional, que o estudante ele vai ali, começa a exercer, sempre supervisionado por um advogado ou advogada. Mas aqueles colegas que não fizeram isso, primeiro, tem a opção de vários cursos, até à disposição mesmo pela OAB, hoje tem cursos online, para que a pessoa possa se qualificar não só no direito enquanto dogmática, mas também na parte prática, no dia a dia, e ele buscar uma advocacia por correspondência, se cadastrar. A OAB agora vai lançar um portal de oportunidades, em que o advogado pode colocar ali o nome dele, cadastrar, para que ele seja visto por aqueles que querem contratar um advogado para fazer algum ato, alguma diligência, enfim. Então, tentar se inserir através desses mecanismos para começar a exercer, ou até mesmo se inserindo, sendo contratado de um escritório para poder exercer a sua atividade. Agora, o jovem advogado ele já tem vários e vários desafios. E recentemente, né, surgiu uma notícia, inclusive a gente conversava sobre isso, de um robô advogado, né, um equipamento que é um robô que faz peças, que auxilia em escritórios, enfim. A proposta, né, em tese, os criadores dizem que isso veio para ajudar os advogados. Mas eu queria saber de você, na prática, você acha que isso auxilia, isso atrapalha, isso pode acabar suprimindo competência dos advogados? Como é que funciona esse robô advogado? Veja bem, isso nos traz muita preocupação e é preciso discutir e debater exaustivamente esse tema, porque o que se existia antes era uma ideia de automação. Hoje o que se está falando é a verdadeira inteligência artificial. Não se limita a você lançar dados e ele fazer a relação. Se isso, então aquilo, eu jogo esse dado aqui e ele me dá o resultado de um cálculo. Não, não é mais isso. É inteligência artificial. Os sistemas que estão vendo, a gente vê isso fora do país já. Aqui no nosso país está iniciando agora. Os sistemas a gente está começando a ter notícia. Efetivamente eu ainda não vi nenhum em funcionamento, mas a gente já tem notícia. E são sistemas que fazem a parte, além da parte burocrática, o que se relata é que ele chega a desenvolver pequenas petições já, petição de juntada, petições de manifestações. Isso nos traz preocupações. Seria que aquela máquina estaria fazendo o trabalho do advogado, né? Se isso como é que o mercado vai reagir? E isso, Luiz, é muito preocupante para nós. A gente precisa, a sociedade como um todo precisa discutir, porque isso não é a realidade exclusiva da advocacia. Hoje nós temos conhecimento que a medicina também está sendo afetada por isso, o jornalismo, enfim, isso é uma realidade. Nível global isso já está mais avançado, já existem grandes escritórios que estão fazendo. A gente tem que ter muita cautela na discussão do tema. Inclusive a gente está chamando uma audiência pública, possivelmente agora no mês de setembro, a gente vai convocar toda a categoria para começar a discutir robotização, inteligência artificial e os desafios da advocacia frente a essas novas tecnologias, que a gente entende que isso não é um problema extremamente complexo e que não tem como ter uma solução simples. A gente não sabe se vai conseguir barrar esse avanço, se esse é um dos avanços, como o avanço do computador que derrubou a máquina da datilografia, o avanço do smartphone que veio e tomou seu lugar. A gente não sabe como isso
vai ser, e a gente precisa discutir inclusive o papel da ordem nesse processo, e é até bom que a gente conclama toda a categoria para discutir, porque é uma realidade que está se avizinhando e nós não podemos nos dar ao luxo de deixar para discutir isso quando o sistema estiver implantado, porque aí o problema, digamos, já está feito. De repente aqueles profissionais que não se prepararem para essa nova realidade, isso pode trazer consequências nefastas para a nossa categoria. Portanto, nós precisamos debater profundamente. É um assunto extremamente complexo. Se a gente fosse passar aqui, a gente passaria não 15, mas 55 minutos, 2 horas. Os debates são realmente acalorados, mas é preciso discutir, preciso debater qual a importância e o impacto disso vai trazer. E nós estaremos fazendo isso através da audiência pública. Já fica aqui o convite, não só para você, mas para todos os internautas que estão nos assistindo, que agora em setembro, acompanha através das redes sociais da OAB, que vamos fazer o convite para todos, para poder estar discutindo isso aí. Robotização, inteligência artificial e os desafios da advocacia frente a essas novas tecnologias. E você falou muito bem sobre a questão da classe e eu acho que também da sociedade, né? Imagina uma pessoa achar que está sendo bem atendida por um robô advogado, que ele está resolvendo os problemas, mas não tem aquela interferência. E a gente está falando aqui de robô advogados, né? Isso a gente não refletiu sobre, digamos, o robô no judiciário. Porque de repente a gente pode estar achando que, o robô está sendo eventualmente utilizado até para prolação de sentenças. E qual o grau de justeza dessa sentença? Porque não é simplesmente uma questão de raciocínio lógico, consequência, para poder... Foi isso o tempo que o direito era isso. Né? Exato. Então, a nossa preocupação envolve não só a advocacia, mas a sociedade como um todo, principalmente por conta disso. Porque ele envolve dentro dos escritórios, nos órgãos públicos, no Tribunal de Justiça, nos tribunais de todo o país, o Ministério Público, enfim, até que ponto esse avanço, até onde isso é permitido. A gente vai precisar discutir os limites éticos, né, dessa utilização da inteligência artificial no direito. Isso vai ser tema de pauta pelos próximos anos e a gente já quer começar logo para poder não ser surpreendido e trabalhar e ter uma posição consolidada do nosso Estado, né? Olha, a nossa posição é essa, por conta disso, e nós entendemos dessa forma. E com a Constituição coletiva, como é a marca, né, da nossa gestão, que a gente procura sempre, não a posição de Vitor, mas de ouvir toda a categoria, todos os jovens advogados e advogadas, para a partir daí nós construirmos um posicionamento consolidado. É algo que tem que ser amplamente discutido, até porque novas ideias podem surgir. Com certeza. É uma construção. Vitor, eu acredito que o que a gente se propôs a discutir, a gente discutiu e suas colocações foram muito pertinentes, né? Nós tivemos, claro, com certeza aqui, um ganho de conhecimento, com o que você pontuou. Eu acho que essa questão dos robôs no judiciário, os robôs advogados, né, que é algo preocupante, como você bem disse, que é algo que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, precisa saber, porque a sociedade está mudando muito rápido. Então, a gente acha que as coisas podem demorar, mas é uma coisa que pode ser para já, para daqui a pouco, isso virar uma realidade. No mais, eu quero agradecer pela sua presença, pela sua participação. Mais uma vez, digo que foi bem esclarecedor. Deixo aberto o convite para outras oportunidades, outros temas que eventualmente queira discutir, que tenham relação ou não com a jovem advocacia. Vou deixar aberto o espaço para você fazer suas breves considerações finais. Perfeito, muito obrigado. Agradeço também a todos que estão nos assistindo e realmente é um espaço, uma oportunidade muito boa da gente poder estar ampliando esse debate, sair dos muros da OAB e trazer essas pautas que estão sendo discutidas por nós no dia a dia para todo o conhecimento de todos os advogados e advogadas e da sociedade em geral. Então, realmente, foi uma oportunidade muito boa, agradeço o espaço e certamente estou à disposição. Sempre que eu puder contribuir de alguma forma, é só convocar que nós estaremos aqui sempre dispostos a colaborar. Valeu, ficamos felizes em saber disso. Você que acompanhou o vídeo até o final, muito obrigado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e nosso Twitter. Os endereços estão aparecendo aqui na tela. E é isso, toda terça-feira, às 11 horas, tem vídeo novo aqui no Debate Legal. Se você quiser sugerir algum tema, pode colocar nos comentários, pode mandar para a gente também nas mensagens das redes sociais. Enfim, sinta-se à vontade e faça o Debate Legal cada vez mais seu. Muito obrigado e até a próxima.